Quem conversa ao vivo com a gente hoje é o Paulo Tavares, ele que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do DF, o Sindicombustíveis. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes que estão aí com a Nova Brasil. Bom, Paulo, o pessoal e nós também, né, todo mundo que é motorista, notou aí nos últimos dias uma elevação nos preços do litro da gasolina em muitos dos postos espalhados pelo DF. A gente tinha quase todos ali mantendo uma média abaixo dos R$5. No entanto, a gente tem acompanhado nos últimos dias alguns deles praticando preços ali em torno de R$5,15, R$5,20. No caso do pagamento em crédito, a gente tem situações em que o preço chega a R$5,50 em alguns postos daqui do DF. No entanto, a gente não teve nenhum tipo de novo reajuste no preço da gasolina anunciado pela Petrobras. O que é que está acontecendo? É importante. Primeiramente, é preciso saber que a gasolina, ela não depende apenas do fator Petrobras, né? Porque a Petrobras, ela tem um monopólio. Vamos levar aqui, por exemplo, em consideração o estado da Bahia, que é um estado que já tem a sua refinaria privatizada. Então, ela já aumentou os preços lá, já tem mais de 2 meses. Ela vem elevando os preços em todo o estado, né, lá na Bahia. E todo o restante do território nacional está sofrendo essa consequência somente agora. Então, são 2 fatores primordiais, né? Primeiramente, a questão do etanol anidro, né? A população precisa ainda se acostumar que o etanol anidro compõe a gasolina em 27%, ou seja, quase 1/3. Então, apesar da Petrobras não ter elevado os seus preços nas refinarias, o anidro está subindo muito no mercado internacional. Quais são os fatores que levaram o anidro a subir? A safra do ano passado, né, que está sendo colhida esse ano, sofreu um problema sério com a seca que tivemos no ano de 2021. Então, a safra está menor. Com a queda dos preços provocada pela retirada dos impostos, aumentou muito o consumo do etanol anidro e da gasolina, mas principalmente do etanol, que no caso de São Paulo, para você ter um exemplo, bateu a casa dos menor que R$3, né? Em Brasília está 3 alguma coisa, São Paulo chegou a ficar menor do que R$3. Então aumentou muito o consumo desse produto, e nós já estamos no final da safra, vamos entrar na entre-safra, e o que acontece? É a lei de mercado, oferta, né, e demanda, né? Você tem pouca oferta e muita demanda de produto, e o produto etanol anidro e o etanol hidratado está subindo muito. Então, nas últimas 5 semanas, semanalmente está subindo, já subiu 50 centavos, e esses 50 centavos afeta o preço da gasolina. É como, para ficar claro para o consumidor, é como se você tivesse uma receita de bolo. Apesar da farinha de trigo não subir muito, mas o ovo, né, e outros ingredientes subiram. Então o bolo, no final das contas, vai ficar um pouco mais caro. Então esse é o primeiro fator preponderante da elevação dos preços. O segundo fator, aí sim, é a questão, como a Petrobras só produz 80% do que o mercado consome de gasolina e 75% do que consome em diesel no mercado brasileiro, essa diferença de produção é preciso importar. E o preço lá fora está mais caro, já há um bom tempo. E, infelizmente, né, a partir de novembro, a OPEP já anunciou, né, e já confirmou que a partir de 1º de novembro ela vai retirar 2 milhões de barris dia de oferta ao mercado. Isso vai provocar um aumento de preços. A própria OPEP já declarou que quer manter o preço do barril do petróleo na casa dos $100. Então, é provável que a partir de 1º de novembro esses preços voltem a subir devido a essa questão do mercado internacional. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. E como as distribuidoras precisam importar um produto, elas estão importando o diesel e a gasolina no mercado internacional com preço mais caro. Então, essa diferença dos 75% que é produto nacional com preço e 25% de um produto que está mais caro, né, então acaba se repassando. As distribuidoras estão repassando esse aumento de preço do anidro e do mercado internacional para os revendedores donos de postos, que não estão conseguindo segurar os preços, né? Isso é um efeito nacional, viu? Sim. Porque a inflação subiu em todos os estados. Paulo, Diego aqui, obrigado pela tua disponibilidade dessa entrevista. É importante você dar esses detalhes da composição do preço do combustível. A gente está num momento político
complicado, a gente está a dias do segundo turno da eleição, tudo virou narrativa política nesse país, você vai falar de qualquer coisa, entra uma discussão política no meio, e o preço dos combustíveis virou também uma peça de campanha, né? Então, é importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte que baixar preços ou subir preços não é uma decisão de um ou outro presidente, seja ele quem for, somente. Tem toda uma composição aí nessa formação do preço da gasolina. Você consegue dizer para a gente os percentuais, pelo menos aproximado, de que tem hoje desse valor da gasolina que o consumidor paga da bomba, Paulo? Quantos por cento é imposto? Quantos por cento são os outros demais pontos que são levados em conta para a formação desse preço? Perfeitamente. Diego, a composição de preço hoje, no caso dos impostos, ela diminuiu substancialmente, não tem a menor dúvida, né? Então, para se ter uma ideia, hoje o impacto, né, do que é imposto em cima do preço da gasolina é em torno de 25%. Mas ele já, antes dessa retirada dos impostos, ele batia casas média de 45% a 48% sobre o preço da gasolina, ou seja, era quase metade de imposto. Mas já que você tocou nesse assunto, Diego, é muito importante a população entender um fato muito sério, né? Nós vemos, nós como representantes, né, dos sindicatos, eu sou vice-presidente também da Federação Nacional, tivemos conversando com equipes econômicas do governo, que nós temos uma preocupação. A PEC que baixou os impostos, no caso, os impostos federais, né, no caso da gasolina representa 70 centavos, ela só tem validade até 31 de dezembro. E olha só, ela é uma PEC, é uma emenda constitucional para não furar o teto de gastos. Por isso que ela foi feita em forma de emenda constitucional. Ou seja, não há tempo hábil, nós não enxergamos ainda tempo hábil. Neste ano não há como fazer novas PECs de gastos, porque o teto já está amplamente estourado, isso vai provocar muita inflação. E 1º de janeiro, qualquer que seja o presidente, ele vai estar com um Congresso que está saindo, porque o novo Congresso só assume 1º de fevereiro. Ou seja, não enxergamos ainda uma forma mágica para, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, manter essa queda, essa retirada dos impostos. Porque, conforme a lei, obrigatoriamente, 1º de janeiro os impostos voltam, né? Até a questão do ICMS, né, que foi uma outra lei complementar, que hoje é questionada junto ao STF, por todos os governadores, eles fizeram um ataque, ou seja, um termo de ajuste, junto com o STF, que também só vale até 31 de dezembro. Ou seja, pode ser que 31 de dezembro deixe de existir esse ataque, o STF pode julgar ou não que seja inconstitucional, ou seja, desaba tudo e volte àqueles preços que a gente vinha tendo, porque os impostos vão se elevar. No caso do imposto federal, não há o que fazer. Dia 1º de janeiro, volta os impostos federais. Então, não é muito fácil ficar fazendo essa narrativa, né? Eu concordo com você. Não é simples, porque baixar preço não se faz só por decreto, é uma coisa livre, o mercado é livre, e tem vários fatores que influenciam nos preços, haja vista que agora não se consegue segurar mais, e a inflação bateu positiva em todo o território nacional. Perfeito. Paulo, a gente sempre fala, agora a gente traz esses dois cenários que você já mencionou para nós, que começam já a partir do 1º dia do próximo ano, afetando muito provavelmente o valor que a gente tem praticado hoje da gasolina, que já deu uma subidinha por essas razões que você mencionou também para nós agora há pouco. Agora, a gente sempre ouve os revendedores, os donos dos postos dizendo, olha, a gente está tentando segurar um aumento, a gente está lucrando pouco por conta disso, daquilo. Tem como a gente estimar qual que seria o valor da gasolina ok para os donos de postos, o preço do litro vendido hoje, que daria ali para ter um equilíbrio mínimo e não precisar ficar segurando ou repassando a conta-gotas esses aumentos a depender de diversas situações? Eu digo no sentido de qual seria o valor hoje praticado real, entre aspas, justo, do valor da gasolina, considerando o atual cenário que a gente vive, essas altas internacionais, a alta do etanol anidro? Então vamos lá, essa é uma excelente pergunta que você faz, né? Primeiramente, o seguinte, de acordo com dados da própria Agência Nacional de Petróleo, e aí eu vou usar um dado que aconteceu, todo mundo lembra de Brasília, a época da Operação Dubai, né? Naquela época, o Ministério Público, junto com o CAD, né, que é aquele órgão de controle, do qual fez a investigação, fez uma intervenção em uma determinada empresa
e ele chegou à conclusão, né, para esse grupo econômico, que seria razoável, né, se ter um lucro, né, isso foi capa de vários jornais na imprensa, essa TAC está até hoje registrada, e era razoável uma empresa ter um lucro, no caso do setor de combustíveis, de 15,87%, ou seja, vamos arredondar para a conta de padaria, 16%. Ou seja, que ele considerava razoável para uma empresa sobreviver, e à época ele taxou, no caso dessa empresa, um lucro bruto de 16%, ou seja, comprar alguma coisa por R$1 e vender por R$1,16, seria 16%. Hoje existe uma placa, né, que nós somos obrigados a pôr nos postos em todo o território nacional, que é o decreto 10.634, onde lá está escrito toda a composição de preço, né, desde os impostos, a composição referente ao etanol anidro. Então, para cada produto você tem lá o preço sem o ganho da distribuidora e sem o ganho do revendedor, tá certo? Esse chamado 16%, que seria o ideal, de acordo com o próprio Ministério Público, é em cima do preço que o revendedor compra já da distribuidora. Aquele preço que está nessas placas está em média hoje, né, no âmbito geral, em torno de R$4,10, entre 4 e 4,10, ou seja, esse é o preço, né, já em todas as informações, custo Petrobras, custo etanol anidro e todos os impostos. Em cima desses R$4,10, a distribuidora põe o ganho dela, tá certo? E aí nós recebemos o produto, e em cima desse produto que nós recebemos, nós colocamos o nosso ganho, né? Que hoje, em média, de acordo com a própria ANP, está em torno de 8%, ou seja, metade do que o próprio Ministério Público e CAD considera razoável. Por isso que nós estamos falando que estamos achatando, né? O que implica isso? Diminuição de quadros. O nosso quadro era em torno de 16 mil colaboradores. Hoje nós estamos com 7 mil colaboradores no Distrito Federal. Não há mágica nessa matemática, né? Para se cortar preço e diminuir preço, você tem que cortar custo, e aí você corta colaboradores. Vocês podem reparar em todo o território do Distrito Federal hoje, vários postos de combustível fecham à noite. Não fechavam antigamente. Nós tínhamos todo mundo 24 horas. Hoje, uma grande maioria fecha à noite, porque é preciso cortar custo, né? Quando você corta colaborador, você não pode atender de forma equalitária em todo o território do Distrito Federal. Então é isso que acontece. Então, colocando aí o preço médio de ganho da distribuidora, o custo hoje, o custo da gasolina, para ficar fácil para o consumidor entender, ele varia de R$4,40 a R$4,50. É custo, eu compro da distribuidora por esse preço. Então, se eu estou vendendo hoje, ele encontrar um posto de gasolina que ele esteja vendendo a R$5, ele compra R$4,50, então ele está tendo 10% de margem de lucro bruto, tá certo? Que é muito abaixo do que o Ministério Público entendeu como razoável para um empreendimento sobreviver, né? Então, é essa conta que o consumidor pode fazer. Então, é muito fácil. Todos os postos são obrigados a ter essa placa, né? O decreto 10.634. Então, qualquer consumidor hoje pode ir em qualquer posto, exigir essa placa, e ele vai ver lá o custo da gasolina, o custo do diesel e o custo do etanol, sem o ganho da distribuidora. Se ele olha lá para o preço de bomba, ele sabe mais ou menos quanto que a distribuidora, junto com o revendedor, estão ganhando de lucro em cima do preço da gasolina, do diesel ou do etanol. A ideia dessa placa é para fazer essa composição, né? Agora, volto a afirmar, a nossa preocupação ainda é a questão dos impostos a partir de 1º de janeiro. Nós, os revendedores, estamos muito preocupados com isso. Imagino. São 8h21, a gente está ouvindo o Paulo Tavares, que é presidente do Sindicombustíveis aqui do Distrito Federal. Paulo, mais uma vez agradecendo a tua transparência e a tua disponibilidade com a gente, eu queria tocar num assunto que é muito sensível. Sempre que se fala em imposto de combustíveis em Brasília, a gente quase que automaticamente solta a palavra cartel junto. Quem tem muitos anos de Brasília sabe que esse debate é um debate antigo. A gente já teve CPI dos combustíveis anos atrás, lá na Câmara Legislativa, com direito à ameaça de morte ao deputado que estava conduzindo a comissão. Muita coisa mudou de lá para cá. As investigações naquele período eram num sentido, hoje não tem investigação sobre combinação de preço durante reunião de sindicato, não se fala mais disso hoje em Brasília, ainda bem. Mas se fala, entre alguns especialistas, no chamado cartel tácito, que é a concentração em
poucos grupos de postos de combustíveis em Brasília, que aí não é nem uma questão de combinar preço, é uma questão de mercado mesmo. Se você tem muitos postos nas mãos de poucos grupos, esses poucos grupos definem os preços praticados em Brasília, pelo menos na média. O que tem sido feito para se aumentar a concorrência no mercado de combustíveis em Brasília, Paulo? Diego, a sua pergunta foi uma das mais perfeitas que você já fez. Esse é um debate que eu estou tentando fazer há tempos, né? E agora você, um jornalista, faz uma pergunta sensacional. Esse é um debate que eu faço há tempos, né? Há um bom tempo, eu certa vez conversei com alguns amigos, inclusive, sobre esse assunto, e falei que à época a forma como foi conduzido todo esse processo da Operação Dubai ia fazer concentrar o mercado. O que aconteceu para a concentração do mercado? O pós-Operação Dubai, nos anos de 2017, 2016, o mercado praticamente, em boa parte de tempo, trabalhou com preço de custo. A gente chama isso, Paulo, de dumping, né? Desculpa te interromper, Paulo. Só explica para o nosso ouvinte o que foi a Operação Dubai para contextualizar, por favor, nem todo mundo deve lembrar. A Operação Dubai foi um processo de investigação que partiu através de uma denúncia de que havia um cartel de postos que combinavam preços, né? Ele se inicia numa denúncia em 2009 e aí começam-se as investigações. Nessa operação descobriu-se, em tese, eu não posso falar aqui, afirmar nada, até porque eu não sou da área do direito, não sou advogado e não participei do processo, não conheço, né? Eu não estava nem no sindicato à época, eu entrei na Revenda em 2012, então eu não participei desse processo e eu não sei o que aconteceu. Então a tese é essa, que haveria combinação de preço, e agora cada um está respondendo dentro do seu direito de resposta. E que, em tese, haveria essa combinação de preço. É um debate muito difícil de fazer, né? Por quê? Porque combustível, gasolina, petróleo, tudo isso é uma commodity, né? Então, por exemplo, no Distrito Federal só tem um único fornecedor de gasolina, que chama-se Petrobras. Tanto Brasília como Goiás são uma única refinaria, que é a de Paulínia. Vem de Paulínia através de um duto que chega no setor de indústria. Então, qualquer gasolina que o cidadão de Brasília comprar hoje vem dessa única refinaria, ou seja, um único fornecedor, um único preço. Então, a tendência quando você compra um produto de um único fornecedor que tem um único preço é ter um preço muito próximo, quase igual. Mas como o mercado hoje está muito diversificado, há essa variação. Vocês fizeram na abertura vários tipos de preços, 5,5, 5,10, 4,99, então o mercado se adaptou a esse modelo, né? E o preço é livre e cada um faz o seu preço. Se algum revendedor conseguir achatar a sua margem, né, provavelmente ele diminui a qualidade de atendimento, mas ele consegue dar mais preço, né? Então, essa foi a Operação Dubai. Então, após esse processo, né, à época, um pouco depois, já em 2018, eu já estava na presidência do sindicato, eu cheguei a contestar junto ao CAD, né, alguns mercados que estavam praticando preço até abaixo do custo. Que isso é dumping, o dumping é ilegal. O próprio órgão nos respondeu que isso faz parte do mercado, que às vezes até um revendedor pode fazer isso, né, para conquistar clientes. Mas esse modelo, o que aconteceu foi o seguinte, acabou concentrando mesmo. Então, são dezenas de revendedores que simplesmente quebraram. Não conseguiram tocar o negócio com os preços que eram praticados. A população está feliz, que bom, o preço caiu, mas para o revendedor, as pessoas não sabem, não viveram esse momento, nos últimos 3 anos, muitos desistiram do negócio, quebraram e venderam seus pontos de venda a preço muito barato. E aí, os grandes revendedores que têm um pouco mais de resistência a esse modelo, acabaram comprando e hoje realmente está concentrado. Isso é um fato, mas o mercado é livre, né? A concentração nem sempre é maléfica, né? Ela pode ser para o bem, né? Em vários casos. Mas o mercado de Brasília é concentrado, senhor. Como é que está aquela história daquele projeto de lei que liberava supermercados a ter postos de combustíveis, que Brasília era uma das únicas cidades do Brasil, quiçá do mundo, em que isso era proibido, Paulo? Veja só, nós não somos contrários a postos de combustíveis em supermercados. Em hipótese nenhuma somos contrários. Nós somos contrários ao que vários supermercados faziam nesse modelo. Primeiro, colocar posto de gasolina
numa área onde ele não tem um terreno e onde ele não desembolsou recursos para ter um terreno para gasolina. Então ele tem às vezes lá um estacionamento, que ele não pagou nada por aquele imóvel e já vai botar um posto. Então, ele já começa em desigualdade. Para mim montar um posto, eu tenho que comprar um terreno que custa caro. Então nós sempre falamos... Quanto está um terreno no plano? Eu sei que não tem disponível, mas quanto custa em média o preço de mercado? Vai variar de 3 até 10 milhões, dependendo do terreno, do tamanho. Então, às vezes ele tem lá um terreno que ele não pagou nada e ele já começa sem investimento, porque ele já pegou o terreno e só vai investir no posto. Então, nós somos a favor, se ele quiser, não tem problema, é ele que pague ao NAUT, né? Ao NAUT é um valor que você paga porque você está desviando o terreno para uma outra coisa, então você tem que pagar a diferença do gasto. Se o terreno custou 1 milhão para ser uma casa, não, mas se for para ser posto tem que custar 3. Então você paga a diferença, que é 2, está aqui. Tá. Aí sim, aí ele vai pensar 2 vezes, eu vou investir aqui um valor a mais por um terreno para montar o posto. Isso é o primeiro ponto. Segundo, é que muitos revendedores de supermercado, né, jogavam o balanço da sua empresa dentro do mesmo CNPJ. Né? Então obtinha um crédito de ICMS. Então ele tinha prejuízo na venda do combustível, mas não no seu negócio, por causa do ICMS. Então é uma concorrência desleal. Então muitas vezes o supermercado, né, por esse crédito de ICMS que a lei tributária lhe permite, ele vendia o preço da gasolina abaixo do custo. Isso não é uma concorrência correta. Tá. Então se ele tiver um CNPJ por posto, um CNPJ nos outros estados funciona assim também, Paulo? Todos também já superaram esse modelo, né? Já evitam, né? Você vai ver em vários estados aí, já tem vários supermercados que não querem mais por posto, né? Por quê? Porque ele percebeu que se ele botar um posto, funcionar como posto, tiver um CNPJ de posto, ele não sobrevive com o preço que ele vende. Então, eles estão desistindo em vários mercados, né? Ou então, simplesmente, estão praticando o preço que todo mundo pratica. É assim que funciona. Tá aí. Agora são 8h mais 29. Este foi o Paulo Tavares, ele que é presidente do Sindicombustíveis DF. Paulo, obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos, pela disponibilidade. Até a próxima. Um bom dia. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes e muito obrigado pela oportunidade. Até logo. Obrigado, Paulo.